é bastante antiga, havendo referências sobre eles até mesmo na Grécia Antiga, mas são poucas as obras que as seguem. Na grande maioria das vezes, são criadas origens e até mesmo características totalmente novas, que muito pouco lembram os lobisomens originais, entre aspas. Mas que lendas seriam essas que hoje alimentam a imaginação das pessoas pelo mundo afora? Não há um consenso sobre a origem do lobisomem. Em várias partes do mundo, existem lendas sobre ele e, em comum, elas se baseiam na ideia de um ser humano que se transforma em um lobo, ou em um híbrido, metade homem e metade lobo, mas em ambos os casos, o que se origina é a criatura selvagem e sanguinária. Em algumas lendas, o portador da maldição se transforma apenas em noites de lua cheia, querendo ele ou não. Já outras dizem que o amaldiçoado pode se transformar em qualquer noite, de acordo com sua vontade, mas a lua cheia lhe confere um poder maior. Algumas dessas lendas surgiram na Europa no século XVI, embora traços de crenças semelhantes estejam presentes em alguns mitos da Grécia Antiga. Os lobisomens também são conhecidos como licântropos, que significa homem-lobo, e de acordo com a região onde a lenda sobre eles surgiram, são chamados por vários outros nomes. Vicipélio para os romanos, Vukodlark para os eslavos, Werewolf, segundo os saxões, o Werewolf dos alemães, o Oboroten dos russos, Ramtamr dos nórdicos, Loup-garou dos franceses, Arbak-apuk da Península Ibérica, entre outros. Na América do Sul, a criatura também é conhecida como lobezón ou lobisomem, em países que falam línguas de origem espanhola. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e, de acordo com ela, se um homem foi mordido por um lobo em uma noite de lua cheia, será amaldiçoado e passará a se transformar em lobisomem. A maldição se perpetuará sempre que a criatura morder alguém, somente quando a lua estiver cheia. No sertão brasileiro, a lenda ganhou diversas versões. Uma delas diz que o sétimo filho homem de uma sucessão de filhos do mesmo sexo sofrerá essa maldição. Em outras religiões, dizem que se uma mãe tiver 6 filhas mulheres e o sétimo for homem, ele será um lobisomem. Em ambos os casos, a maldição se manifestará quando o portador tiver 13 anos de idade, de forma que não existem crianças lobisomens. Existem também versões que falam que se um filho não for batizado, poderá se transformar na criatura quando adulto. Outra lenda diz que a transformação ocorre em noite de lua cheia em uma encruzilhada, quando a criatura passa a atacar animais e pessoas para se alimentar de sangue, retornando à forma humana com o raiar do sol. Segundo essas lendas, é possível reconhecer o lobisomem na forma humana por seus comportamentos estranhos, como súbitas mudanças de comportamento, ser pouco sociável e quase sempre possuindo profundas olheiras. O amaldiçoado ainda é uma pessoa muito atenta às outras, sempre desconfiando de tudo, provavelmente temendo que o fato de portar tal maldição seja descoberto. Um fato curioso a respeito da lenda é que a cidade de Joanópolis, próxima à divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, é considerada a capital mundial do lobisomem, por ser onde existe o maior registro de avistamentos da criatura em todo o mundo. Em algumas regiões do interior da Europa, existe a crença de que os lobisomens sejam homens de má índole transformados por bruxas. Elas os utilizam na guarda de seus convents, como uma espécie de cães de guarda. Durante o dia, esses homens as servem nos trabalhos braçais do campo e, à noite, perambulam pelos arredores de suas casas sob a forma lupina. Há ainda a teoria de que é possível se transformar em lobisomem seguindo um ritual de licantropia, onde remete-se ao satanismo e à bruxaria. Mas, como disse no início, começou-se a inventar muita balela sem ligação nenhuma com o mito original da criatura. A única forma de se matar um lobisomem é atingindo com algum objeto feito de prata, normalmente uma bala, fato comum a todas as lendas que se referem a essas criaturas. Mas o que a ciência diz a respeito do assunto? A psiquiatria diz que os lobisomens
são pessoas acometidas pela licantropia, que é um distúrbio onde o indivíduo pensa ser ou ter sido transformado em qualquer tipo de animal. Nesse caso, acredita-se que ainda é um transtorno do senso de identidade própria. Tal transtorno é encontrado principalmente em casos de esquizofrenia e problemas afetivos, podendo ser encontrado também em outras psicopatias. Tal enfermidade psíquica pode ser interpretada como uma tentativa de exprimir emoções suprimidas, especialmente de origem agressiva ou sexual, através da figura de um animal. Essa figura pode ser bastante variada, não sendo necessariamente um lobo. Para o tratamento do problema, o uso de medicação neuroléptica pode ser bastante eficaz. Já no âmbito clínico, existe um grupo de doenças cutâneas chamadas porfíria, que pode ter sido uma das responsáveis pelo surgimento da lenda dos lobisomens. As porfírias constituem um grupo de pelo menos 8 doenças genéticas distintas, além de formas adquiridas decorrentes de deficiências enzimáticas específicas. Alguns dos sintomas decorrentes das porfírias são surgimento excessivo de pelos, aumento de sensibilidade da pele à luz solar e problemas mentais decorrentes da dor excessiva. Em casos mais graves, a doença chega a causar deformações no paciente. O conjunto de todas essas características incomuns, somando a ausência de informação da população, podem ter sido os causadores do surgimento das lendas acerca dos lobisomens. Seria então a lenda do lobisomem apenas um engano relacionado às pessoas enfermas, engano esse que se perdurou através dos séculos, ou alguma verdade nas inúmeras histórias sobre pessoas que se transformam em lobos? Se você tem algum relato breve, deixe aqui nos comentários. Se você